Aleluia. Paz e graça, igreja. Boa noite, amém? Graças a Deus. Abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Bom estarmos aqui na casa do nosso Deus, na casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai nós ficamos à vontade. Amém? Aleluia. Tivemos aqui pela manhã e agora a igreja da noite, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, sempre uma honra estar falando da palavra do Senhor. Sempre uma honra estar servindo a Deus. Um prazer, um privilégio de estarmos aqui. Que bom que conseguimos chegar aqui. Certamente muitos de nossos irmãos estão nos assistindo pelas redes sociais, né? Porque não tiveram oportunidade de chegar aqui, né? Por algum motivo. Mas que bom que chegamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos... Isaías, capítulo 6, os irmãos podem colocar aqui na tela para nós. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Amém. Graças a Deus. Um relato de Isaías aos nossos corações. Confesso que a inspiração veio de uma palavra que o pastor Reinaldo ministrou aqui semana retrasada, né? Ele falando de Noé, e o quanto a obra é maior do que nós, né? O quanto que aquilo que o Senhor nos solicita, nos pede para fazer, é maior do que nós. E pensando naquela grande obra que Deus tinha na vida de Noé, e através daquela palavra veio a inspiração, e dias seguintes veio o convite, e orando a Deus, não tive dúvida de que o Senhor quer nos falar nesta noite, através deste trecho da Bíblia Sagrada onde nós leremos. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 7, nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aos sons das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, em outras versões, exclamei. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Amém e amém. Os irmãos podem ficar à vontade, pode se assentar, em nome de Jesus. Nós vemos aqui o profeta Isaías, o profeta messiânico, e pela sua literatura, um profeta maior, pelo tamanho do livro, um profeta maior. Nós vemos ele, por permissão de Deus, registrando parte do seu testemunho, do seu testemunho, e justamente onde Isaías teve um encontro com Deus, podemos dizer em um culto, em
em um dado momento da sua vida, ele encontra com Deus e a sua vida foi transformada e foi mudada pelo Senhor. E que bom que há esse relato bíblico, né, do profeta Isaías, registrando esse testemunho, esta sua experiência para nossa edificação séculos depois, né? E bota séculos depois aqui. Nós vemos nos versículos de número 1 a 4, o profeta Isaías diante da majestade, diante da glória do Senhor, diante do poder de Deus. Os versículos de número 1 a 4 relatam que com duas asas os anjos faziam aquilo, e com duas outro aquilo, e com duas cobriam o rosto, com duas voavam. Vemos o manto do Senhor cobrindo parte ali, o trecho do texto registra e deixa claro para nós que a majestade, a glória do Senhor envolvia Isaías. Muito obrigado. Nós vemos ali, e podemos mencionar que Isaías estava sendo envolvido pela glória do Senhor, como nós aqui agora estamos envolvidos, né, pela glória do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Apesar de nossa limitação, de nós não conseguimos ver às vezes, mas o Senhor está aqui, presente também, nos acolhendo, pronto a nos ouvir, como o Senhor ouviu Isaías naquele dia. Então a glória do Senhor estava ali presente, e Isaías relatou isso, com a sua grandeza, com a sua majestade, com o seu poder, toda a sua santidade. Isaías estava ali, podemos dizer, na beleza da santidade do Senhor. E é o melhor lugar para que nós possamos abrir os nossos corações, como Isaías fez. Nós podemos observar que no verso de número 5, Isaías faz uma coisa certa, e que deixa um exemplo claro de que nós devemos fazer também, quando nós somos envolvidos pela glória do Senhor. Isaías, ele faz uma confissão com quebrantamento. Ele percebeu que aquele dia, que aquele culto, que aquele momento era o momento certo de abrir os corações. Ele estava vendo anjos, ele estava dialogando com anjos, e vendo anjos vindo ao seu encontro. E é o momento certo, quando nós somos envolvidos pela palavra, quando nós somos envolvidos pela glória do Senhor, é o momento certo da gente fazer como Isaías fez. Confissão com quebrantamento. Foi o que ele fez. Quando ele disse, sou um homem de lábios impuros. Quando ele menciona isso para o Senhor, ele está se quebrantando, ele está fazendo uma confissão, reconhecendo a sua condição de pecador, e agora um pecador confesso. E quando um pecador se aproxima de Deus com esse coração quebrantado, o Senhor o recebe. O pecador confesso alcança a misericórdia do Senhor, e o texto nos mostra disso, e nós vamos aqui evidenciar. Eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo para o Senhor, que é o melhor ambiente para declarar as nossas dificuldades, que é o melhor ambiente para declarar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, é diante do Senhor. Porque às vezes durante a nossa caminhada não temos coragem de falar para o nosso irmão, não temos coragem de falar para o nosso discipulador, mas diante da presença de Deus, nós podemos rasgar o nosso coração, quando nós não temos coragem de falar para o nosso discipulador, para o irmão que está nos acompanhando. É diante de Deus que nós podemos, sem julgamento e sem receio, abrir os nossos corações e colocar nome na nossa iniquidade, como fez Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros. Talvez eu não teria coragem de dizer isso para o meu discipulador, porque isso é de foro íntimo. Mas diante de Deus, nós podemos declarar aquilo que está nos nossos corações. Nós não temos coragem de falar para ninguém. Senhor, eu preciso de me libertar, porque eu tenho os meus lábios impuros. Senhor, eu preciso do teu cuidado, porque eu tenho pensamentos maus.
Eu tenho uns pensamentos que às vezes não tem nada a ver. Isaías deu nome para o seu pecado, deu nome à sua iniquidade, deu nome à sua dificuldade. E diante de Deus ele se aproxima com um coração quebrantado e diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Era uma dificuldade pessoal que ele tinha. E diante de Deus, sendo o lugar mais seguro do mundo para abrir os nossos corações, eu aprendo aqui com Isaías que diante do Senhor, nós não precisamos ficar com receio ou com vergonha de expressar a nossa dificuldade. Devemos enxergar a necessidade de mudanças. Quantas coisas nós precisamos mudar em nossas vidas? Quantas coisas? E nós temos a oportunidade, diante da palavra, diante da glória e da majestade do Senhor, do quarto com a porta fechada, expressar tudo aquilo que nós precisamos mudar. Eu sou um homem de lábios impuros. Isaías confessa o seu pecado e alcança a misericórdia. E eu aprendo nesse verso que nós precisamos expressar as nossas dificuldades àquele que pode de fato mudar as nossas vidas. E diante da glória do Senhor, diante da sua majestade, diante do encontro que nós temos com o Senhor, pós-encontro, é impossível continuar com o mesmo comportamento. E às vezes inadequado, inapropriado. Um comportamento às vezes desequilibrado, um comportamento que não condiz com a cultura do reino, que não condiz com uma vida cristã, que não condiz com o evangelho. É impossível ter um encontro com Deus, e a vida de Isaías vai falar isso para nós. É impossível ter um encontro com essa glória, com essa majestade e continuar sendo o mesmo. Continuar falando os mesmos palavrões, continuar tratando... Cadê o Tiagão? A esposa do mesmo jeito, depois do encontro, não tem jeito. Depois que Jesus fala, nós precisamos transformar. Eis o tema da mensagem: Jesus, o caminho de transformação. Porque nós vamos mencionar aqui alguns exemplos do quanto Deus fez, do quanto Jesus fez e ainda continua fazendo. Nós veremos isso aqui. Então é impossível estar diante de Deus e continuar com o mesmo comportamento. Inapropriado, inadequado, pensando as mesmas coisas. Isaías confessou ao Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele menciona essa luta da carne com o Espírito. Ele menciona essa dificuldade. Em outro trecho bíblico ele até fala: aquilo que eu não quero eu faço, mas aquilo que quero eu não consigo fazer. Relatando essa dificuldade que nós, seres humanos, temos de, às vezes, nos libertarmos de algumas coisas. Algumas coisas é simples de nos desvencilharmos. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, andando com o Senhor vem trabalhar e lapidar os nossos corações. Algumas coisas largamos com tanta facilidade, mas outras coisas precisam de fato, o toque com uma brasa viva do altar. Outras coisas precisamos do Senhor para nos ajudar a remover essas coisas que existem em nossas vidas. E só Ele pode mudar o nosso comportamento, mudar o nosso linguajar, a nossa forma de pensar. Ele também menciona a dificuldade que ele tinha pelo meio onde ele estava vivendo. Ele relata, na primeira parte das suas declarações, relata: eu sou um homem de lábios impuros. E quando ele termina essa frase, ele fala: Senhor, mas a cultura que está ao meu entorno também me esmaga. A cultura que está ao meu entorno também não me deixa eu progredir espiritualmente. Porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, eu tenho a minha dificuldade pessoal de ter os meus lábios impuros. E diz o verso de número 5, que ele também fala: e eu habito, ou eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aí eu quero mencionar aqui acerca da cultura, porque nós somos produto do meio. O quanto a cultura dita comportamentos, o quanto a cultura nos influencia, o quanto a cultura, onde nós estamos, muda a forma de eu pensar, a forma de eu falar.
certamente os irmãos lá do norte, do nordeste, vai estar falando os dialetos de Viçosa, o ai, por exemplo, o mineiro. E nós vamos, de repentemente, aprender algum dialeto com ele. Porque nós somos produto do meio e às vezes as culturas nos influenciam. E a cultura no qual Isaías estava vivendo estava impedindo o seu progresso espiritual, estava dificultando a sua santificação. A cultura ditando o comportamento e influenciando Isaías, no qual ele diz: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo, além da minha dificuldade pessoal de me libertar, de conseguir abandonar isso, existe toda uma cultura que me envolve e que me esmaga, que não me deixa progredir espiritualmente. Não é diferente no século onde nós vivemos. Não é diferente a nossa cultura. A cultura influencia pessoas. A cultura muda comportamentos. A cultura dita de fato comportamento e impedir a santificação daquele homem. Eu quero citar aqui uma cultura que rapidamente espalha pelo mundo. A moda, por exemplo, não sei se tem algum profissional da moda aqui, mas a moda, de repentemente, surge lá um vestuário novo. Mais cedo eu precisei de ajuda aqui para poder saber se pantalona era de comer ou se era roupa para vestir. Aí, pantalona é uma calça, viu, gente? Eu aprendi hoje de manhã aqui. De repentemente, todo mundo usando calça pantalona. Cultura. Tá todo mundo usando bem. Eu também vou comprar uma. A moda muda frequentemente e de repente influencia o nosso comportamento. E de repente, estamos nós, Renato, cheio de dificuldade para poder comprar o presente para a esposa, porque a gente não sabe o que é pantalona. E tem uns nomes aí que a gente não sabe porque é coisa da cultura. E para ficar mais chique tem que ser inglesado. Já para nós, falando acerca de cultura, o quanto isso influencia. E esse tipo de cultura no qual mencionei não é pecado, não nos influencia para o mal. Mas tem culturas que não são do reino. Um outro exemplo é, agora para os meninos, para os rapazes, o corte de cabelo. E de repente um artista, um influencer, inventa lá um cabeleireiro influencer, inventa lá um corte how I know, para ficar em inglês e chique how I know. Os irmãos que falam inglês aí, me ajuda depois. Aí de repentemente todos os jovens do corte how I know. Porque a cultura influencia. Eu fui jovem. E na época não era cristão, pintava o meu cabelo de louro no carnaval. Aos 15 anos de idade, depois disso Jesus me encontrou aos 16. Pintava o meu cabelo porque eu sofria influência. E não é diferente na cultura nossa. O corte de cabelo, esse how I know, de repente todo mundo cortando o how I know. Porque a cultura, ela de fato influencia. Mas nós precisamos de ter discernimento do Senhor. Precisamos buscar de Deus. Essa cultura no qual mencionei, ok. Mas tem culturas que nos oprimem. Tem culturas que vêm que nós precisamos de discernimento para desvencilhar dela. Porque tem cultura que não condiz com a palavra de Deus. Tem cultura que não condiz com o comportamento cristão. E era isso que estava acontecendo com Isaías. Senhor, eu já tenho dificuldade, mas a cultura eu não consigo. Nas minhas palavras, eu não consigo, porque a cultura me oprime. A cultura tem e possui as suas meias verdades. Diante de um mundo de muitas informações, diante de um mundo de muitos caminhos, faz necessário a gente ler João 14:6. Pode projetar aí, por favor, irmão? Evangelho de João 14:6. Glória a Deus. Evangelho de João 14:6.
Amém? Vamos ler aqui. Evangelho de João 14,6, olha o que diz. Diante de tantas verdades, diante de tantos caminhos que a cultura diz que é correto, que a cultura diz que é certo, você vai casar? Você é louco, rapaz. A cultura diz que eu posso ser quem eu quiser. A cultura fala castidade. Que isso, rapaz? Que século você vive? Que mundo que você é? A cultura nos diz isso. A cultura tem suas meias verdades e leva muita gente a se envolver nessas coisas. Mas faz necessário a gente dizer para os nossos corações o que está escrito aí. Diante de muitos caminhos, de muitas informações, de muitas meias verdades, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Tenhamos discernimento para nos envolver nessa cultura, a ponto de não atrapalhar o nosso progresso espiritual, a ponto de não atrapalhar o nosso processo de santificação. Era o que estava acontecendo com Isaías. A cultura estava o oprimindo, o atrapalhando o seu progresso. A carta pastoral de Tiago 4,4 não precisa projetar. Um trecho diz lá que não tenhais amizade com o mundo. Aquele que constitui amizade com o mundo é inimigo de Deus, se faz inimigo de Deus. Ou seja, não tem amizade com essa cultura. Não se associe com essa cultura, porque isso dificulta o nosso processo de santificação, o nosso progresso espiritual. Cuidado com as coisas que temos nos envolvido, que pode nos influenciar. Cuidado com as coisas que temos assistido, colocado diante dos nossos olhos, que podem nos influenciar. Mas aquele diálogo com o Senhor, aquele diálogo de Isaías com Deus, resultou em um grande milagre. Vamos ler? Isaías, capítulo 6, verso de número 7. Isaías 6, 7. Glória a Deus. Amém. Aquele diálogo resultou em um grande milagre. Aleluia. Enquanto eu vejo que nós não devemos parar de orar em meio às dificuldades. Quando nós olhamos para dentro de nós, a gente enxerga muitas dificuldades para buscar a santificação, para se aproximar do Senhor, e nós não devemos parar de orar, porque em um dado momento, nós podemos atingir o coração do Senhor com um tamanho quebrantamento e confissão dos nossos corações, que um milagre da parte de Deus pode nos envolver. Olha o que diz, depois daquele diálogo sincero, olha o que aconteceu com Isaías. Com Atenaz, com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Aquele diálogo sincero: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aquele diálogo sincero para o Senhor, aquele que pode mudar aquilo que tem nos impedido, aquilo que tem nos atrapalhado, aquilo que nós não contamos para ninguém, fala para o Senhor. Isso pode resultar em um grande milagre, que nós ouvimos aqui. Grandes milagres o Senhor pode fazer por nós e em nós, através de um diálogo sincero. Basta estarmos com o coração confesso e quebrantado. Confessar com o coração quebrantado. É importante nós olharmos para o Antigo Testamento. Poderias mencionar aqui várias outras mudanças que o Senhor fez na vida de muitos personagens bíblicos. Esse texto mostra a obra santificadora na vida do ser humano que o Deus pode fazer. E durante o ministério de Jesus, caminhando para o Novo Testamento, no ministério de Jesus, ele também vem mudando muitas vidas, vem mudando muitas pessoas. A exemplo disso, quando ele escolhe os discípulos. Mateus 3,13, Jesus vem escolhendo os discípulos, homens cheios de dificuldades e de problemas pessoais, e Jesus vem chamando eles, porque o Senhor conta com pessoas comuns para fazermos uma grande obra.
O Senhor conta conosco para fazermos uma grande obra. Então ele chama aqueles homens. Poderia citar aqui Pedro, com um comportamento impulsivo, repentino. E durante o caminho, o Senhor lapida Pedro. O Senhor Jesus transforma a vida de Pedro. Nós vemos também Marcos 3,17, Jesus transformando a vida de Tiago e João. Jesus deu um apelido em aramaico para Tiago e João, Boanerges, filhos do trovão, por causa do seu comportamento impulsivo e muitas vezes agressivo. Boanerges, filhos do trovão. Em aramaico, um comportamento impulsivo, um comportamento agressivo nas suas palavras. E o Senhor também muda e transforma a vida daqueles homens. Poderias mencionar aqui também Marcos 5, o homem de Gadara. Ninguém podia com aquele homem, endemoniado, diz a Bíblia, vivia nos sepulcros. As pessoas tentavam acorrentar, prendê-lo, porque ele causava uma baderna na cidade na época. E as pessoas tentavam acorrentá-lo, e nada podia prender aquele homem. Arrebentavam todas as correntes, todas as prisões, pelo poder do inimigo. Mas um dia, Jesus foi ao seu encontro. Tamanha foi a transformação da vida dele, que agora o espanto mudou de lado. O povo estava, é esse aquele homem que vivia nos sepulcros? Jesus, meu irmão, continua fazendo milagres e transformando as nossas vidas, amém? A vida daquele homem foi mudada. E quando Jesus partiu daquela cidade, expulso, quase que expulso, aquele homem de Gadara, agora liberto, quer ir seguir Jesus. Ele fala, não, fica aí na sua casa, para você testemunhar o quanto foi a mudança que eu fiz na sua vida. Fica aí. E ele ficou naquela região de 10 cidades ali, Decápolis, para anunciar a palavra e falar de tamanha mudança que o Senhor Jesus fez na vida dele. Podemos ver também mudanças em Lucas 19, na história de Zaqueu, então muito famosa, e todos nós já conhecemos. Zaqueu teve um encontro, um jantar com Jesus, e bastou um jantar, algumas palavras, para aquele homem ter a sua vida mudada, aquele homem ter o seu caráter mudado, a sua personalidade. Outrora ele queria extrair das pessoas, cobrador de imposto, injusto, infiel, administrava mal. Agora de repente, o encontro com Jesus, eu vou ressarcir uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. A partir de um encontro com Jesus, Jesus também muda a vida e a história daquela família, a vida de Zaqueu. Há pessoas que rapidamente, como Zaqueu, recebe a libertação e já muda o comportamento instantaneamente. Mas tem pessoas que ao longo do caminho vem a transformação. Ao longo do caminho, ao longo da relação com o Senhor, as mudanças vão acontecendo. Não desista de você mesmo, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós oramos, Senhor, me liberta disso, tira isso de mim, não quero pensar assim, não quero agir assim. Não desista de você. Uma hora dessas o Senhor te encontra e te liberta e tira isso da sua vida, e você pode ser um ser humano melhor, um servo melhor. Como aconteceu com Isaías, um milagre pode acontecer em nossas vidas. Após a morte de Jesus e após a sua ressurreição, continua um caminho de transformação, continua um caminho de mudanças de vidas. Jesus agora encontra Saulo de Tarso, Atos 9. Jesus já havia sido assunto aos céus. Quero dizer que depois da morte de Jesus, ainda o Senhor continua fazendo milagres, mudando vidas e transformando. Saulo, perseguidor da igreja, foi transformado em Paulo, teve a sua vida mudada, e também conhecemos bem a história dele. Um homem que todos tinham medo, porque ele perseguia os cristãos do primeiro século, as suas atrocidades, e de repentemente o Senhor vai lá, Ananias, porque aquele homem para mim é um vaso escolhido. E Deus transforma, Jesus transforma a vida de Saulo, agora Paulo. Poderíamos mencionar aqui
muitos milagres e muitas transformações que o Senhor já fez, inclusive nas nossas vidas. Algumas foram ditas aqui hoje. Quantas transformações o Senhor continua fazendo, não só foi naquele tempo. Se fosse apenas naquele tempo, nós não estaríamos aqui. Jesus continua mudando e transformando vidas. Jesus continua mudando e continua transformando. Basta nos aproximarmos dele com o coração quebrantado, com o coração contrito. As mudanças vão acontecendo em toda a caminhada cristã. Jesus veio para poder quebrar essas culturas que nos oprimem. Jesus, ele veio trazer o novo, uma nova aliança, e colocar em nós agora a cultura do reino. E já seguindo para a conclusão, quero dizer que o Senhor Jesus continua transformando. E como diz Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus dizendo através do apóstolo João, que outrora era Boanerges, filhos do trovão, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Jesus continua buscando pessoas, transformar pessoas. Jesus continua à porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato, porque Jesus, ele é o caminho de transformação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele continua mudando os nossos corações. No ano da gratidão, eu sou grato a Deus por todas as mudanças e transformações que ele fez na minha vida. Foram muitas, e certamente muitas mudanças ainda ele continuará fazendo e realizando em nossas vidas. Basta nós continuarmos a nossa caminhada, porque o Senhor Jesus, ele continua transformando, ele continua mudando. Há uma clara progressão, há uma nítida progressão quando nós caminhamos com Cristo. Basta olharmos para o público e lembrarmos de pessoas aqui na sua vida antes de Cristo, o seu comportamento, o seu linguajar, a sua postura. E agora com Cristo, uma nítida progressão. Nós precisamos continuar buscando o Senhor mudanças, não podemos parar e estagnar. O Senhor sempre precisa melhorar algo em nós, e nós precisamos declarar isso como Isaías declarou. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor vai transformar o seu coração naquilo que tem feito você chorar, aquilo que tem te oprimido, aquilo que tem te atrapalhado, quanto pai, quanto esposa, quanto marido, quanto servo de Deus. O que tem te impedido? A cultura? Algo dentro de você? Ele está aqui hoje, com uma tenaz para tocar em nossos lábios, em nossos corações, e nos transformarmos de uma vez por todas. Na caminhada com o Senhor Jesus, ele vai transformando os nossos corações. E que bom que hoje nós ouvimos aqui progresso de transformação. Nós ouvimos que de fato o Senhor continua mudando, de fato o Senhor continua transformando. Guarde esta palavra no seu coração. O Senhor Jesus, ele é o caminho de transformação. Ele continua mudando, ele continua transformando. A cultura às vezes diz que você é um zero esquerda, não vai dar em nada. Essa é a cultura que oprime, que quer nos ver para baixo. Mas a cultura de reino nos chama de filhos e filhas. A cultura do reino, o Senhor Jesus nos diz que nós somos filhos. E Ele está hoje querendo entrar em nossos corações e continuar nas mudanças que são necessárias. Guarde esta palavra no seu coração. E que o Senhor Jesus possa continuar falando e possa continuar ministrando em seu coração. Porque Jesus continua fazendo transformações. Amém, igreja? Ele continua mudando.
E glória a Deus por isso. Até que Ele volte, Ele vai continuar transformando os nossos corações. Não somos perfeitos, mas diante daquele que é perfeito, Ele pode mudar as nossas vidas. A obra do Senhor há de ser completada em nós, glórias a Deus. E o Senhor fará isso em nossos corações, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus.